Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa sexta-feira, hoje é dia 7 de outubro. A gente começa essa edição de olho no principal indicador da semana que vai ser divulgado daqui a pouquinho, 9h30 da manhã. O payroll, que é o relatório de emprego dos Estados Unidos, tem potencial para trazer bastante volatilidade para os mercados. A expectativa é que entre agosto e setembro o país tenha criado 250 mil vagas de emprego, cerca de 65 mil vagas a menos do que na última leitura. E a taxa de desemprego se mantenha em 3,7%. A criação de menos vagas mostraria uma desaceleração da economia americana e isso seria importante, já que o mercado aquecido coloca ainda mais pressão sobre inflação e também sobre os juros. Nessa semana, o relatório de emprego do ADP veio acima do esperado. Por outro lado, pedidos de seguro-desemprego aumentaram. E a expectativa, com um ambiente de desaceleração, fez com que os investidores acreditassem que o Fed pudesse dar sinais mais suaves em relação aos juros. Mas as últimas falas dos dirigentes do Federal Reserve não compraram essa visão do mercado. Na perspectiva de alguns dos Fed Boys, o mercado de trabalho dá margem de manobra no aperto monetário. E é preciso monitorar todos os dados diante de todo esse cenário inflacionário. A perspectiva é de que o Fed não vai parar de elevar os juros até que a inflação caia para 2%. Inclusive, deve até demorar algum tempo para que essa inflação atinja os 2%, justamente porque é uma inflação persistente. Para os dirigentes do Fed, a autoridade monetária tem muito trabalho para conter a inflação e por isso mesmo não existem evidências suficientes para uma redução no ritmo do aperto monetário e muito menos uma previsão de corte nos juros do próximo ano. Na reunião de setembro, o Federal Reserve aumentou os juros em 75 pontos base. Foi a terceira vez consecutiva que a autoridade monetária subiu juros nessa magnitude. E os apertos vieram na medida em que a inflação nos Estados Unidos segue aí perto das máximas históricas. Essa espera pelo payroll tem trazido cautela para os mercados que operam mistos na manhã dessa sexta-feira. Olhando os números aqui do mercado financeiro, as bolsas, os futuros americanos operando mistos, Dow Jones sobe 0,11%, o S&P cai 0,10% e a Nasdaq cai 0,42%. É uma movimentação mista nessa manhã, nessa espera aí pela divulgação dos dados do payroll. Lá na Europa, as bolsas também operando mistas, DAX na Alemanha caindo 0,2%, CAC na França subindo 0,16% e FTSE no Reino Unido subindo 0,25%. Na Europa, um pouquinho mais otimista, né? Acaba sendo um pouco maior esse otimismo, principalmente por conta de uma informação divulgada agora cedo pelo Credit Suisse. O banco anunciou planos de recomprar o equivalente a cerca de 3 bilhões de francos suíços em bônus de sua emissão para economizar em pagamentos de juros. Esse movimento acontece enquanto o banco se prepara para reestruturar as suas operações. Nas últimas semanas, as ações e também os preços dos bônus do Credit Suisse tiveram uma forte queda diante da expectativa de que o banco lançaria novas ações para poder financiar a reestruturação. No último fim de semana, inclusive, circularam rumores sobre a saúde financeira da instituição. Segundo o comunicado, o Credit Suisse vai recomprar bônus em duas ofertas, estimadas em 1 bilhão de euros e 2 bilhões de dólares. E essas ofertas devem ser concluídas até o dia 10 de novembro. Agora há pouco, a ação do Credit Suisse subia mais de 7% na Bolsa de Zurique,
também impulsionada aí por essa informação, por esse comunicado de recompra de bônus e também de ações pelo Credit Suisse. Por outro lado, dados na Alemanha seguem trazendo preocupação com a maior economia da Europa. A produção industrial da Alemanha teve uma queda de 0,8% e as vendas no varejo recuando 1,3%. A Alemanha é o país que mais tem sofrido os impactos da crise energética causada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Inclusive esse fato, toda essa crise energética, toda essa crise global tem trazido bastante revisão sobre crescimento, O FMI disse ontem, inclusive, que os países que representam 1/3 da economia global devem ter pelo menos 2 trimestres consecutivos de contração agora em 2022 ou expandindo essa perspectiva para 2023. Disse ainda que o Fundo Monetário Internacional já cortou perspectiva de crescimento global por 3 vezes. Segundo o FMI, os múltiplos choques mundiais, como essa invasão da Ucrânia pela Rússia, altos preços de energia e alimento, pressão inflacionária persistente, tudo isso são as principais razões para uma perspectiva negativa da economia para o próximo ano. O FMI recomenda, inclusive, que bancos centrais de todo o mundo continuem a subir as taxas de juros para poder enfrentar toda essa pressão inflacionária. O FMI cortando mais uma vez e repetidas vezes projeção de crescimento global. 1/3 dos países deve ter contração econômica. Falando agora sobre o cenário do petróleo, o secretário-geral da OPEP falou hoje que as metas de corte de produção de petróleo permitem que a OPEP produza mais suprimentos caso haja alguma crise mais forte no mundo. O cartel, a gente lembra, decidiu cortar a produção em 2 milhões de barris por dia, o que a Arábia Saudita disse ser necessário numa resposta ao aumento da taxa de juros no mundo inteiro e também uma economia global mais fraca. Essa decisão de corte no preço do petróleo, na produção de petróleo, foi criticada duramente pelos Estados Unidos. A Casa Branca, inclusive, disse que era uma indicação de que a OPEP está do lado da Rússia. Mas o secretário-geral da OPEP diz que essa decisão é baseada em números, baseados em muitos fatos e de partes internacionais que indicam uma alta probabilidade de uma recessão econômica, ou seja, negando aí que estaria do lado da Rússia. Inclusive, toda essa pressão em cima do petróleo, a gente já vê que está fazendo mais preço ainda. Agora, petróleo Brent subindo 1,05%, negociado a $95,41 o barril. E o WTI quase chegando na marca dos $90 novamente, 1,13% de alta, $89,45 o barril. Só lembrando, na semana passada, antes de toda essa sinalização, desse corte de produção da OPEP, o barril do petróleo estava sendo negociado a $88 e agora $95. Estou falando do petróleo Brent, que é referência para as empresas aqui no Brasil, Petrobras e todas as outras empresas ligadas ao setor de petróleo. Então, de $88 para 95, uma alta bastante importante, inclusive acaba pressionando também a própria Petrobras a fazer algum tipo de movimentação. A gente viu ontem a defasagem segue aumentando, a defasagem da paridade internacional, preço de gasolina e preço de diesel seguem ali defasados em relação ao mercado internacional, porém a Petrobras ainda não sinalizou que vai fazer qualquer ajuste. Inclusive a Petrobras dizendo que essa alta do preço do petróleo no cenário internacional é um movimento especulativo e que não existe razão para fazer nenhum tipo de movimentação nos preços, pelo menos por enquanto. A gente sabe das questões políticas envolvendo a Petrobras, e até mesmo algumas pessoas de dentro da Petrobras têm dito à imprensa que possivelmente não vai ver nenhum tipo de ajuste, nenhum tipo de movimentação no preço do combustível, pelo menos até o dia 30
de outubro. Bom, falando em Petrobras, falando nessa movimentação de alta do combustível, a gente viu que isso acabou trazendo uma consequência positiva para a Bolsa Brasileira, que engatou 5 pregões consecutivos de alta, fechando aí acima dos 117 mil pontos, também, obviamente, baseado na Petrobras, que teve uma alta significativa no pregão de ontem. Aí aqui a gente vê o gráfico do Ibovespa ontem, fechando aqui 117.560 pontos, 0,31%. Como eu gosto de brincar, Ibovespa segue invicto aqui em outubro, 4 pregões de alta em outubro, mais o último pregão de setembro, somando aí os 5 pregões consecutivos de alta. Mesmo com toda a movimentação do cenário internacional, mesmo com toda a incerteza em relação ao cenário global de desaceleração, a Bolsa Brasileira segue aqui com esse otimismo, né? O cenário doméstico segue esse otimismo. E o que a gente vê, né? As empresas basicamente de varejo tendo um bom desempenho, mas eu quero destacar que o Petrobras subiu 3,41%, fechando a R$ 33,66, uma alta bastante forte, né, principalmente baseado nessa questão do preço do combustível, o corte de produção pela OPEP, aumento no preço do combustível, isso traz benefícios para a Petrobras, que segue vendendo o seu petróleo mais caro no cenário internacional, e isso, obviamente, bom para a empresa, traz mais dinheiro para a empresa, coloca mais dinheiro no caixa da empresa e os investidores tendo aqui uma movimentação otimista em relação à Petrobras. Lógico que outras empresas de petróleo também tiveram essa movimentação para cima, a gente vê PRIO subindo, a gente vê 3R Petróleo subindo, também na esteira desse otimismo em relação ao cenário do petróleo. Também a gente vê aqui, como eu falei, Via, Magazine Luiza, Americanas, empresas ligadas ao setor de varejo, que acabou sendo bastante penalizado nos últimos tempos, mas a perspectiva de deflação, né, inflação para baixo e juro mais flat, isso traz expectativa de crescimento para essas empresas. Ontem mesmo saiu o IGPDI, né, que é uma proxy de inflação, trazendo essa perspectiva de inflação para baixo. Então, Via, Magalu, Americanas também tem essa sinalização, né, de que a AMI, que é a empresa de cartão de crédito, a empresa financeira da Americanas, teve autorização aí para atuar como instituição financeira. Isso acabou também trazendo otimismo para os investidores de Americanas. Também Grupo Soma, Pets, Alpargatas, outras empresas ligadas ao setor de varejo. E, como a gente não deixa de falar, né, Edux e Cogna, empresas bastante descontadas nos últimos tempos, empresas que sofreram bastante por conta dos lockdowns, por conta do coronavírus, por conta também da situação econômica aqui no Brasil, essa desaceleração da economia nos últimos anos, que a gente viu também consequência do coronavírus, elas sofreram bastante, mas agora tentando um respiro maior, também pelo fato de que nas últimas pesquisas para o segundo turno o ex-presidente Lula segue na liderança e ele já sinalizou por diversas vezes, reiteradas vezes, a retomada de programas de benefícios para as instituições superiores, como o FIES, como o ProUni, entre outros benefícios, entre outros programas para a educação superior. Então a gente vê essa movimentação de empresas ligadas ao setor de educação se performando bem, se saindo bem aí em todo esse cenário. E o que acabou não permitindo com que a Bolsa subisse mais, né? A Bolsa tinha até espaço para crescer mais, mas a gente vê o setor financeiro, Bradesco, Itaú, caindo, né? A gente viu o Santander caindo também aqui, essas empresas ligadas ao setor financeiro caindo. O setor financeiro um setor bastante importante no peso do Ibovespa. Também, né, uma realização de lucros ali, o setor financeiro que teve uma perspectiva boa aí nos últimos tempos. Além disso, a gente vê Vale caindo 1,83%, maior peso do Ibovespa caindo quase 2%. Também numa realização de lucros, a gente lembra até algum tempo atrás, Vale estava sendo negociada ali entre R$ 65 e R$ 70 e já está quase mais de R$ 75. Natural que os investidores façam uma realização.
também pelo fato de que a Vale está fazendo uma movimentação para uma venda de ativo, uma venda de um setor ali de metais, né? Então isso pode trazer, trouxe uma consequência positiva, trouxe uma alta para a Vale e agora uma realização de lucro. Lembrando também que a gente está na Golden Week lá na China, que acaba hoje, né? Semana que vem, segunda-feira, chineses já voltando ao trabalho, voltando aí desse feriado extenso que está acontecendo por lá, e aí acaba não abrindo nem bolsa de valores, acaba não abrindo também movimentação e negociação de minério de ferro, de outras commodities, de derivativos por lá também, acaba trazendo essa movimentação. Mas vamos ver o que vai acontecer hoje, vamos ver qual que vai ser o desempenho do mercado hoje, principalmente se a gente vai ficar um pouco colado com o exterior, que segue aí nesse compasso de espera com o payroll, os dados de emprego lá dos Estados Unidos, que, obviamente, um dos dados mais importantes para mostrar a pujança e a força da economia americana, e possivelmente o que acontecer por lá pode trazer alguma contaminação aqui. Lembrando, né, eu gostei bastante desse dado trazido aqui pelo Flávio Conde da Levante. Ele diz que o Brasil, em 73% dos pregões, dado histórico, acompanha o cenário internacional, acompanha a movimentação das bolsas internacionais, principalmente em Nova York. Então, se cai lá, cai aqui, se sobe lá, sobe aqui. 73% das vezes. 27%, Brasil anda com as próprias pernas, principalmente baseado aqui no cenário doméstico, com empresas trazendo aqui ou a queda ou a alta, mas em 27% das vezes estamos descolados do cenário internacional. O que a gente vê é que pelo menos em outubro a gente descolou do mercado internacional, enquanto nos 2 últimos pregões lá caía, aqui a gente subia com esse otimismo de Brasil, né? Brasil, como diz o Cabral, é rocha maluco. Bom, 8 horas e 52 minutos, vamos falar dos destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o mundo está mais perto do Armagedon do que jamais esteve desde a crise dos mísseis cubanos em 1962, no auge da Guerra Fria. O presidente americano sinalizou que Vladimir Putin está numa situação em que é difícil encontrar uma saída. Biden comentou ainda que conhece Putin muito bem e que sabe que ele não está brincando quando disse que poderia usar armas nucleares táticas ou biológicas, uma vez que as forças armadas da Rússia estão mostrando um nível inferior ao esperado. Por isso, justamente, existe uma ameaça de arma nuclear se as coisas continuarem do jeito que estão agora. Essa é a perspectiva do presidente americano Joe Biden. E ainda nessa seara, 2 cidadãos russos que fugiram do serviço militar pediram asilo nos Estados Unidos depois de chegarem de barco ao Alasca. O presidente russo, Vladimir Putin, a gente lembra, anunciou no mês passado uma mobilização militar parcial para a guerra de Moscou na Ucrânia. Dezenas de milhares de homens acabaram fugindo para o exterior para evitar que fossem recrutados. A mobilização de Putin tem sido um dos movimentos mais impopulares de Moscou, provocando protestos em cidades e regiões de todo o país. A embaixada russa nos Estados Unidos está ciente do caso desses 2 russos que chegaram de barco ao Alasca, e a embaixada planeja ter uma conversa telefônica com os cidadãos em breve, até mesmo para saber qual vai ser o destino desses 2 cidadãos russos, se eles vão ter algum tipo de asilo nos Estados Unidos ou se eles vão ter que voltar para a Rússia. 8 horas e 54 minutos, você que está acompanhando a gente aqui, você já está inscrito no nosso canal, você já segue a gente aqui no YouTube. Então, se você está assistindo aqui o Morning News, sabendo os principais destaques, os principais assuntos que vão movimentar o mercado financeiro e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Já somos mais de 395 mil inscritos aqui no YouTube, e se você se inscrever, vai ajudar a gente a chegar cada vez mais perto da nossa meta, agora de 400 mil inscritos. É isso, então se inscreve no canal, também ative as notificações para ficar muito bem informado sempre que a gente coloca um conteúdo, sempre que a gente entra ao vivo aqui para trazer os principais destaques do mercado financeiro para você. Bom, eu
preciso ir para um rápido intervalo agora, eu volto daqui a pouquinho com mais informações, entrevistas, enfim, uma série de conteúdos bacanas para você continuar fazendo ótimos negócios nessa sexta-feira. Então fica com a gente, é rapidinho. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! O Paulo Guedes fez um bom trabalho? Bom, eu sou suspeito, porque eu gosto do Guedes, mas não gosto de hoje, eu gosto de muito tempo atrás. Sempre que a gente falou do bônus que eu ganhei no Bank of America, quem foi o arquiteto da posição do câmbio foi o Guedes. Olha só. Então você conhecia o Guedes, pessoalmente? Sim. Gente boa? Muito. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta com o Morning News, principais destaques, os principais assuntos do mercado financeiro, para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo dessa sexta-feira. Estamos ao vivo aqui, 8 horas e 59 minutos. Eu quero conversar agora com o Luiz Fernando Roxo, sócio fundador da Zen Economics. Já está aqui conosco. Roxo, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News. Prazer falar contigo. Bom dia. Prazer, meu amigo. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia. Sextou aí, o mercado com muita tensão, né? Pois é, sextou com aquele clima de cautela, né, Roxo? Todo mundo de olho nos dados que saem daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, todo mundo querendo saber como é que vem o payroll e, além de como vem o payroll, né, como que o Fed pode se posicionar diante desses dados. A gente tem visto todos esses comentários, né, de Fed Boys falando que o juro tem que continuar subindo para trazer inflação para a meta.
Queria saber como que você está vendo toda essa movimentação, inclusive esse clima de cautela que tem pairado sobre os mercados com a divulgação dos dados. Ô Roxo, o que você vê para hoje? Que tipo de movimentação você projeta aí para essa sexta-feira? Olha, a gente tem vindo de um evento econômico atrás do outro, né? Sempre com muita expectativa, né? Então, semana que vem tem inflação, aí na outra mais alguma coisa, 2 de novembro vai ter um aumento de juros lá. Então, a gente sempre tem dados aí que nos deixam ansiosos, aflitos. O payroll é muito importante, né? A expectativa é que o desemprego venha mais alto, né? A taxa de desemprego venha mais alto do que o esperado. Isso nos ajudaria bastante a não ter uma necessidade de um aumento de juros tão acentuado quanto a gente precisaria se as coisas não melhorarem. Nessa semana, a OPEP+, nos causou uma peça, né? Sinalizou, não mostrou nenhum número, nada, mas sinalizou que querem cortar ainda mais a produção do petróleo. Os Fed Boys também sinalizando, né, que podem apertar mais a situação. Então, a gente está num cenário totalmente incerto e muitas das coisas não está na mão dos gestores de macroeconomia. Então, a gente só pode aguardar bons números aí e ver se essa curva, pelo menos a curva futura, em algum momento já começa a inverter. Ô Roxo, a gente tem bastante daquela coisa lá de expectativa e realidade, né? Pelo menos o meme da internet é que uma coisa não condiz com a outra. A expectativa é uma, a realidade é outra. Mas nesse caso econômico que a gente está passando, a expectativa é de recessão global, a expectativa é de alta de juros, a expectativa é de inflação. E pelo que a gente está vendo, a realidade vai ser muito próxima do que está sendo esperado, né? Então, nessa reação dos mercados, a gente tem espaço para o mercado ser mais cauteloso ainda, a gente tem essa expectativa de que haja mais correções ainda, ou talvez aquele fundo do poço já acabou chegando? Então, para o mercado ter uma grande queda, uma queda acelerada, ele precisa ter energia acumulada, ele precisa ter subido bastante, ele precisa ter muito derivativo vendido, descoberto, em aberto, muitos contratos em aberto, e não é o caso atual, né? A alavancagem global, ela não está tão ruim quanto ela esteve em 2008, por exemplo, e em vários outros momentos aí, antes do momento atual. Então, por mais que o mundo esteja tenso e com cautela, e por mais que alguns dados que quebrem as expectativas possam gerar, né, turbulência, possam levar o mercado para baixo, eu acredito que nesse momento a gente não está na beira, né, de uma grande queda, de um colapso, porque o mercado está atento e os agentes econômicos, os gestores de política monetária vêm avisando e sinalizando que eles fariam isso que têm feito há muito tempo, até começaram a agir de fato de maneira atrasada. De qualquer maneira, a gente não pode ter nenhum desses dados vindo muito, muito ruins, porque por mais que a gente não tivesse circuit break nem nada, a gente pode novamente ter novos fundos, né? Testar alguns suportes novos aí no índice, e isso levaria bastante medo para o mercado. Boa. Você comentou na primeira resposta lá a questão da OPEP, né, Roxo, que sinalizou aquele corte de 2 milhões de barris. O secretário-geral do cartel falou que está preocupado com essa recessão global, está preocupado com todo esse clima de desaceleração e, inclusive, nos últimos dias tem sinalizado até que um preço ótimo ali para o petróleo seria de $100 o barril. Parece que o preço está convergindo, da semana passada para essa já subiu praticamente $10 aí no preço do barril. Essa movimentação do petróleo, a gente vê impacto positivo na Petrobras, porque está subindo, subiu bem, inclusive nos últimos dias. Porém, por outro lado, tem aquela questão de repasse do aumento do preço do petróleo, que segue causando algum tipo de
cautela, né? Como que você vê essa situação, essa dicotomia, né, de melhorar a perspectiva para a empresa porque é mais dinheiro entrando no caixa, mas aquele outro lado de talvez algum tipo de ingerência por parte do governo para segurar um pouco o preço que está defasado em relação ao cenário internacional? Olha, a Petrobras ganha muito dinheiro nesse cenário, seja 85, 90, 95, já é uma faixa de preço em que as margens ficam muito boas. Não é de se esperar nenhuma mudança até a eleição, dia 30 de outubro. Bobagem aumentar preço de combustível num momento desse, baixar também. Para o Brasil não é ruim o aumento do petróleo. $100, o Brasil é muito indexado às commodities. Se a gente vê uma correlação entre o preço das commodities e o Brasil, a gente vai ver que quando as commodities subiram bastante, o Brasil performou bem, e quando as commodities caíram, o Brasil performou mal. Então, para o Brasil seria bom que a gente tivesse um petróleo nessa faixa de preço, aí perto dos $100. O problema é a pressão que isso causa na inflação global, né? E a inflação global é o que vai determinar até que ponto os Estados Unidos vai subir os juros. E se os Estados Unidos sobem os juros, o resto do mundo tem que subir junto, porque senão tem um efeito milkshake, o dinheiro vai todo para o dólar, né? Então a gente está num cenário, num cabo de guerra aí. De qualquer maneira, a OPEP só sinaliza. Você vê que eles não mostraram números, dados, eles não disseram quem é que vai diminuir a produção. Então isso parece mais uma briga entre comprador e vendedor do que de fato alguém apertou um botão lá e diminuiu a produção em 2 milhões de barris, até porque eles já não estavam entregando o que haviam prometido. Infelizmente essa turma é uma turma que não liga muito para a situação mundial. Talvez a Arábia Saudita, a Rússia e tudo mais, quanto pior melhor, né? E isso causa essa tensão toda. De qualquer maneira, se a gente tiver recessão, se a oferta, se a demanda diminuir, não vai ter como o petróleo se manter nesses preços. Eles podem sinalizar o que for, o petróleo deve cair e aí a inflação deve convergir. O problema é quanto tempo isso deve levar, o quanto a gente vai sofrer daqui até lá, e se alguma grande empresa, algum grande banco não vai conseguir chegar até esse momento aí de inversão. Ô Rocha, então pelo que eu entendi na sua leitura aí, essa questão do petróleo e do corte de produção está muito mais no âmbito geopolítico ali, aquela briga bem forte Estados Unidos, Rússia, aquela tensão, né, mais geopolítica, do que propriamente a questão do próprio petróleo, né? Como você falou, foi só uma sinalização, não mostrou número, não mostrou dado, nem nada. Então, e qual o Biden está falando, né, que isso é ruim, que a Casa Branca até falou que mostra que o OPEP está do lado da Rússia. É mais uma rixa ali, mais geopolítica, do que essa questão propriamente dita do cenário de recessão, do cenário de demanda e tudo mais. Porque eles têm a capacidade de gerar um squeeze, espremer o mundo, né? O mundo ficar sem energia, ou a inflação continuar subindo e indo para outras áreas da economia. E isso é muito perigoso para o mundo. Então, de fato, tem esse cabo de guerra aí, e o quanto eles puderem aumentar o preço, melhor. Agora, eu duvido que alguém desligue a torneira numa hora dessa e pare de vender petróleo a $95, né? Os caras conseguem produzir petróleo a $15, $20, não vão vender nesse nível de preço. Acho difícil que a produção diminua. Certo. Rocha, falando um pouquinho de Brasil, né? Você estava comentando sobre essa movimentação nos mercados internacionais, que não tem tanta alavancagem, a movimentação dos derivativos e tudo mais. A gente está nesse cenário aí, comecinho, né? Pós primeiro turno da eleição. Como é que está essa movimentação de alavancagem, de derivativo, de busca do investidor pelo mercado brasileiro? Como é que está essa sua visão aí? O que esses dados, né? O que essa leitura mostra para você? Felipe, vários meses antes de uma eleição, a volatilidade
que é o que mede o preço do seguro, o preço dos derivativos, já sobe muito. Então, se você via lá em maio, junho, você já enxergava na curva da volatilidade de outubro e novembro já um calombo. Então, o pessoal já se antecipou bastante e já comprou muito seguro. A volatilidade implícita já está bem alta, não tem muita gente vendido em seguro. A maioria das pessoas está comprado em seguro. Então, a maioria das pessoas já fez o seu hedge, e comprar derivativos uma hora dessa é caro. Muita gente que quiser comprar um seguro para a eleição, para o dia 30, vai acabar pagando 15, 20 pontos a mais de volatilidade. Então a volatilidade normal do Ibovespa é 20, 25%, os preços chegaram a 45%, 50% para um preço de um seguro. Então isso faz com que o mercado fique desalavancado, que as pessoas não se exponham tanto nos derivativos. Então pode ter uma grande movimentação do mercado depois da eleição, mas isso não deve gerar nenhuma catástrofe, nenhuma turbulência maior. Então, passou o bonde para quem queria proteger da eleição, agora uma possibilidade é proteger da posse. Seria isso? Seria essa a movimentação? Dado 1º de novembro lá, né, 31 de outubro, aí sim podem começar grandes movimentações. Sim, mas como está muito caro para se alavancar em derivativos, são movimentações em ações, as pessoas comprando e vendendo as próprias ações, ou índice e tal, o que diminui um pouco a possibilidade de o mercado subir ou cair 20% aí em 2, 3 dias. Quem quiser se proteger agora teria que vender um pouco de ações, e quem quiser apostar numa grande alta teria que comprar ações, ou se for fazer alguma coisa com derivativo, não tão alavancado, porque está muito caro alavancar, e isso tira um pouco da pressão de uma movimentação de 20% para cima ou para baixo logo depois do dia 30. Isso não significa que a gente não pode ter um rally. A gente teve rally em 2002, quando o Lula fez a carta lá ao povo brasileiro e sinalizou lá que ia manter todas as questões institucionais e não ia fazer nada muito ortodoxo. O mercado começou a subir lá e teve uma alta de quase 600% em 2, 3 anos. A mesma coisa aconteceu em 2015, na mudança da saída da Dilma, até durante 18 meses o mercado subiu aí quase 200 e poucos por cento em 3 anos, digamos, né? Entre 16 e 19 aí subiu 200 e poucos por cento, e agora a gente pode ter também um rally. Eu acho que o mercado se acalmou com o Congresso, né? Porque vai dar um pouco menos de poder para alguma coisa muito heterodoxa que o Lula pudesse querer fazer. E nessa seara aí do Congresso, Rochô, você acha que, olhando para o ano que vem, a gente consegue passar reformas, consegue fazer alguma mudança mais estruturante, que é o que o mercado vem pedindo há muito tempo, né? O mercado pede reforma tributária, reforma administrativa, vários tipos de melhoras ali para o ambiente econômico brasileiro. Você acha que talvez a partir do dia 1º de janeiro a gente consiga viver um ambiente reformista? E aí quais seriam os empecilhos para essa movimentação? Então, depende de quem ganhar, né? Essa aqui é a questão, porque eventualmente, se for o Lula, que é mais progressista, né, e que defende um Estado maior, por mais que agora, às vésperas da eleição, sinalize outras coisas, né? A gente pode ver na história o que aconteceu. Então a gente perderia meio que uma oportunidade de ter o Congresso certo, ter os executivos certos para fazer as mudanças que o Brasil precisa, para o Brasil ser destaque econômico, né? A gente é a bola da vez, né? A gente é perto, a gente é amigo, a gente produz comida pra caramba, muita commodity. Então eu acredito que o Brasil tá no momento certo aí para surfar essa onda. A gente pode receber o investment grade de novo em algum momento, e isso faria com que os financistas, os investidores do mundo fossem obrigados a ter um pedaço de Brasil no portfólio,
e uma gota deste dinheiro internacional, dessa alocação internacional, inundaria o Brasil de dinheiro, e o Brasil está bem barato, né? Então, eu acho que depende de quem ganhasse. Se o Lula ganhasse, ele faria as reformas? É incerto. Certo. Roxo, ainda nessa questão aí do investidor estrangeiro, né, de colocar mais dinheiro, de olhar para o Brasil de uma forma diferente, a gente soube ontem, né, foi divulgado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, a intenção de fazer taxação de dividendo, né, para poder bancar programas sociais. Isso acaba impactando também, obviamente, em todos os investidores, né, seja o estrangeiro, seja o brasileiro, e acaba trazendo algum tipo de reação. Como que você avalia esse projeto? Não é um projeto novo, obviamente, está muito tempo sendo discutido, tem proposta que vai, aí não vai, enfim, a gente já viu isso algumas vezes. Como que você vê a reação do mercado? Como que você vê essa proposta, o timing dela, enfim, todo o contexto pelo qual está sendo colocada aí essa proposta de tributação de dividendos? Olha, o professor Paulo Guedes explicou muito bem, algumas vezes nas entrevistas que ele deu por aí, que a ideia é desonerar a empresa, né, para que ela possa, né, o empreendedorismo possa gerar riqueza para o Brasil, sendo através de emprego ou não, mas gerar riqueza, porque a única maneira de criar riqueza para a sociedade é o empreendedorismo, são os negócios. Então, diminuiria o imposto das empresas e aumentaria ou criaria o imposto de renda para a pessoa física. A empresa não tem obrigação de distribuir dividendo, ela pode reinvestir. Praticamente no mundo inteiro, o imposto no final, né, não é na empresa, desonerou-se a empresa e criou-se o dividendo para a pessoa física. Faz todo sentido, desde que tenha uma compensação, mas como ele tem feito tudo o que ele tem dito, o governo diminuiu as suas despesas, parou de contratar, vai ter superávit, eu acho que é mais uma sinalização para aquela turma de centro-esquerda que está meio insegura aí na eleição, ainda está meio em dúvida, de repente uma sinalização aí de distribuição de renda e tudo mais, mas eu acho que nada será feito que seja contra o alinhamento do Paulo Guedes, o alinhamento, digamos assim, liberal, né, que esse governo tem, e eu acho que seria uma compensação. A gente não precisa fazer lobby para os investidores, pessoas físicas que recebem dividendo. Se a empresa for compensada e pagar menos imposto, no final o investidor vai ter o mesmo resultado. No fim das contas, é aquela velha questão, né, que a gente estava falando das reformas, né? Algo que possa trazer um ambiente de negócio mais favorável, né, para as empresas, para os investidores, para todo mundo, e fazer com que o Brasil cresça, porque com o bolo crescendo, todo mundo acaba tendo uma participação ali, né, Roxo? Só para encerrar... Deixa as empresas mais competitivas, né? Não, sim. Só deixa as empresas mais competitivas, é isso que você falou. Exatamente. Roxo, só para encerrar aqui da minha parte, né, você comentou do Paulo Guedes, está tendo muita discussão, né, de nomes, né, do mercado, da economia, em relação aos apoios, né? A gente viu o ex-presidente Lula conseguindo angariar apoio de muita gente ligada também ao mercado e também à economia, inclusive pais, criadores ali, idealizadores do Plano Real, vários economistas renomados ao lado de Lula. Você acha que isso acaba trazendo um peso para a candidatura de Lula, mesmo ele tendo esse alinhamento, né, mais à esquerda, mais Estado, menos reformista, na verdade? Esses apoios aí acabam trazendo algum tipo de impacto quando a gente pensa no mercado, quando a gente pensa no ambiente econômico? Esses economistas, né, sentam das suas casas naqueles grandes condomínios e esteticamente para eles, para as suas filhas, os seus filhos, né, os seus amigos, eu acho que é mais estético, é mais elegante dizer não,
eu apoio a democracia, e além de eventualmente também terem interesses aí em cargos e tudo mais, mas de qualquer maneira eu acredito que os apoios, né, das lideranças nas regiões, né, dos governadores que foram eleitos, talvez possa sobrecompensar. Agora, se daqui 10, 12 anos a gente estiver numa situação semelhante ao desses outros países que resolveram entrar em aventuras progressistas, românticas, como Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, se a gente estiver nessa situação daqui a alguns anos, nós vamos nos lembrar desses economistas chiquérrimos aí, né, elegantes aí, que não gostam de executivos que falam errado e são broncos, assim, e gostam de uma coisa mais bonitinha, assim, mais esquerda de Rolex. Esquerda de Rolex. Muito bom. Ô Roxo, obrigado pela participação. Só para deixar umas mensagens aqui para você, muita gente comentando aqui, falando, sabe muito de opções, você que te ajudou o Adalto aqui a entrar no mundo de opções. O pessoal falando muito bem de você, viu, Roxo? Já estendo o convite para voltar bem mais vezes aqui na BMC. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço, Felipe. Um abraço para todo mundo aí, adoro. Sempre que vocês quiserem me chamar, eu apareço. E muito obrigado aí ao pessoal que segue o conteúdo, que gosta da gente. Tivemos vídeos novos esses dias, dá uma conferida lá. E quem não me conhece, pode me seguir aí nas redes sociais, Luiz Fernando Roxo. Muito obrigado, uma ótima sexta para todo mundo. Valeu, Roxo. Para você também, um abraço, bom fim de semana. Até a próxima. É isso aí, Luiz Fernando Roxo, sócio fundador da Zen Economics, aqui com a gente. Muito bom o bate-papo, sempre sensacional. Nossos convidados do comecinho da manhã aqui trazendo essas perspectivas, né? A gente sempre fala de cenário, sempre a gente fala de movimentação do dia, compasso de espera. Hoje estamos no compasso de espera aqui do payroll. Daqui 9 minutos a gente vai ter o payroll e claro que a gente vai estar em cima do lance aqui para trazer em primeira mão essa movimentação. E claro, depois do payroll, como é que mexem os mercados logo depois da divulgação desse resultado, relatório de emprego lá nos Estados Unidos. Eu vou para um rápido intervalo, eu já volto com mais informações do mercado e informações lá de Brasília também com a Kelly Cali, então fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Eu nasci no Rio, ainda nesse tempo, enquanto meu pai era do Banco do Brasil, a gente veio para São Paulo por causa do mercantil. Então eu ia para a praia todo dia, eu velejava fim de semana, surfava. Então eu primeiro vim para São Paulo, achei um saco, né? Que era uma menor graça. Tinha quantos anos? 16. Tá. Então era no meio, em plena época que você estava aproveitando aquilo. Uhum. E vim para cá, aquele negócio. A única coisa que eu achei, já estava próximo do vestibular, e eu queria fazer engenharia automobilística, né? Porque isso eu sempre, ao mesmo tempo que eu gostei muito de vela, eu gostei sempre de moto. Eu tive moto desde pequeno, depois carro e tal.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, Morning News, principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado no comecinho da manhã e fazer ótimos negócios ao longo do seu dia. Vamos já direto para Brasília, vamos bater um papo com a Kelly Ecali, porque volta hoje a propaganda eleitoral no rádio e na TV, né, Kelly? O ex-presidente Lula vai ser o primeiro a veicular o seu programa. Por que disso, Kelly? Bom dia para você, bem-vinda ao Morning News. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Nas eleições de 2018, o candidato mais votado no primeiro turno foi o que começou a veicular as propagandas eleitorais no segundo turno, né? Ou seja, na época, o presidente Jair Bolsonaro, na retomada da campanha via propaganda eleitoral, foi quem iniciou, então, a propaganda, a veiculação das peças publicitárias de campanha, né, de propaganda política eleitoral. Então, foi esse mesmo raciocínio, mesmo entendimento do TSE ontem. Eles fizeram essa decisão, né, tomaram essa decisão e consideraram que era o mais justo, né, já que em 2018 foi assim também. Então, o ex-presidente Lula na verdade, já começou, porque na rádio, viu, Fê, é das 7 às 7h10. E aí você tem também um horário ali no começo da tarde. No caso da TV, o primeiro horário é no começo da tarde e também por volta ali das 8 horas da noite. Na verdade, 8h30 às 8h40. Todas as propagandas eleitorais, elas terão 10 minutos e vai ser intercalado, um dia sim e um dia outro. De maneira que no sábado, por exemplo, é o presidente Jair Bolsonaro quem veicula aí por 4 vezes diárias de 10 minutos a sua propaganda eleitoral, né? Recomeçam hoje também as inserções. As inserções, elas se diferem aí das propagandas, porque nas inserções você tem ali um drop que é jogado entre as programações televisivas e de rádio também, que o candidato escolhe ali o que ele quer falar. Não claro, são segundos, né? E aí você não tem uma propaganda eleitoral dentro dos moldes da propaganda, né? É ali uma inserção, digamos assim, uma peça mais livre, já que passa a ser um drop e não um programa comprido como esse aí de 10 minutos. Essa semana, Fê, historicamente também é assim, essa semana foi a semana em que os candidatos aí correram atrás dos seus respectivos apoios, né? Então, essa semana não tinha previsão aí eleitoral de você ter propagandas ou de você ter qualquer agenda, digamos assim, né, política em torno do que se pode dentro da legislação eleitoral. Por isso que a gente assistiu nos últimos dias aos candidatos ali realmente focarem nos apoios, né, governadores eleitos, governadores que vão para o segundo turno, né, partidos, posicionamento dos partidos. Foi a isso que nós assistimos a semana inteira. Então, hoje a campanha começa um outro momento, porque você tem também as atividades de rua, enfim. Então, hoje a gente entra numa outra órbita da campanha, diferente do que a gente acompanhou na semana inteira, que foi muito focado ali nos apoios de cada partido, enfim, como é que vão ficar, viu, Fê? A gente vai acompanhar e trazer aí nos próximos dias. Só lembrando, essa propaganda eleitoral começou hoje, ela vai até o dia 28, ou seja, 48 horas antes do dia para o qual está marcado o segundo turno, né? Acho que, como eu estava dizendo, a gente vai continuar acompanhando e trazendo aí as informações para quem está acompanhando a gente, né, se situar de como é que vai ser esse segundo turno. Eu volto com você aí, Fê. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. Você volta ao longo aí da nossa programação. Bom trabalho, boa sexta, Kelly. Tchau, tchau. Pra gente, tchau. É isso aí, pessoal. 9 horas e 30 minutos. A gente tá aqui na expectativa. Tô olhando aqui
as nossas agências de notícias que ficam trazendo informações em tempo real para a gente para saber se já saiu o payroll. Ainda não saiu o payroll lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, os mercados... Ih, rapaz, olha só, hein? Aprofundando perdas lá nos Estados Unidos, que estavam operando mistas, agora as bolsas americanas aprofundando perdas, o Dow Jones caindo 0,64, o S&P caindo 0,83 e a Nasdaq caindo 0,20%. Lá na Europa, as bolsas também aprofundando perdas, DAX na Alemanha caindo 0,46, CAC na França, que estava subindo até agora há pouco, está caindo 0,16, FTSE no Reino Unido ainda está subindo 0,16%. Então, os dados do payroll acabaram de sair. Taxa de desemprego caiu a 3,5% em setembro, a previsão era de 3,7%. Os Estados Unidos criaram 263 mil vagas de emprego em setembro, previsão era 270 mil vagas, ou seja, o relatório de emprego dos Estados Unidos mostra que a economia americana está nesse processo de desaceleração como estava sendo previsto. Pelo menos a gente viu que criou menos emprego. Os Estados Unidos criaram menos emprego do que era previsto. Na última leitura, criaram 350 mil vagas de emprego. Era esperado a criação de 270 mil vagas e os Estados Unidos criaram agora 263 mil vagas de emprego. É uma informação que mostra que está tendo uma desaceleração, mas mesmo assim os Estados Unidos criando bastante vaga de emprego. E é interessante porque a reação dos mercados acabam sendo negativas, né? Pelo que eu estou avaliando aqui nessa movimentação do mercado financeiro lá fora, os Estados Unidos aprofundando um pouco as perdas, o Dow Jones cai 0,56%, o S&P está caindo quase 1% agora e a Nasdaq caindo 1,44%. Deixa eu dar uma olhada como que está o futuro aqui do Brasil. Futuro brasileiro que estava subindo 0,5%, 0,6%, agora também deu uma segurada nessa alta. O futuro já estava tocando ali os 118 mil pontos e aí depois dessa reação do mercado mostrando aí que está segurando um pouco nessa alta. Está numa alta de 0,34 nesse momento o Ibovespa futuro. Certamente a gente vai ver ainda as outras reações, porque também tem questões importantes, né? Diante dessa divulgação do relatório de emprego, não é só contabilizado o que foi criado nesse último mês, mas tem também informações revistas dos últimos meses. Por exemplo, criação de emprego de julho foi revista de 526 mil vagas para 537 mil vagas. A geração de emprego em agosto foi confirmada em 315 mil vagas de emprego, continuou na mesma situação. Agora, nessa leitura agora do mês de setembro, os Estados Unidos criaram 263 mil vagas. O salário médio por hora subiu 0,31%, a previsão era uma alta de 0,4% e o índice de desemprego ficou em 3,5%, a previsão era 3,7%. Então a gente vê aqui que tem uma reação no mercado, esse payroll, o dólar chegou a bater a máxima, logo depois o dólar à vista bateu a máxima agora de R$ 5,24, o dólar futuro sobe 0,38% aos R$ 5,26. A gente vendo aqui uma movimentação importante no mercado, uma movimentação importante também no dólar. Agora o Ibovespa retomando um pouco do crescimento, a gente viu logo no começo da divulgação dos dados do payroll, as bolsas, eu estou acompanhando minuto a minuto aqui as bolsas lá nos Estados Unidos, os futuros americanos que estavam aprofundando queda, agora já deu uma segurada, já deu uma arrefecida, tanto é que agora o Dow Jones que estava caindo 0,7, 0,8, agora já está caindo 0,18%.
0,18%, bem segurando mesmo essa queda. O S&P está caindo meio, estava caindo quase 1 agora há pouco, e a Nasdaq, que estava caindo 1,5%, 1,6%, agora está caindo 0,94%. É bem possível que haja uma inversão, né, nessa perspectiva aqui das bolsas americanas. Pelo menos o futuro do Dow Jones está com cara aqui de que daqui a pouquinho vai virar para o patamar ou para o terreno positivo, com uma queda cada vez ficando mais, queda menor, né? Mas está ficando menor mesmo, está chegando quase no patamar positivo. Então os Estados Unidos criaram 263 mil vagas de emprego, criaram aí 263 mil vagas de emprego, e agora a gente vai ver repercussão, né, do Federal Reserve. As últimas declarações dos Fed Boys têm trazido aí essa visão hawkish, dizendo que vão olhar caso a caso, vão ver dado após dado o que vai acontecer, como que está o ritmo de desaceleração da economia americana. Por quê? Porque enquanto a inflação não tocar na meta dos 2%, o Federal Reserve vai continuar necessitando fazer aperto monetário, vai continuar precisando fazer essa elevação dos juros e, consequentemente, trazer aí mais cenário recessivo, cenário de desaceleração para a economia americana. Ou seja, a gente vê aqui que parece que as últimas elevações de juros dos Estados Unidos estão começando a fazer algum efeito, né? Estão começando a tirar um pouco dessa pressão sobre o emprego. O emprego, obviamente, ainda estão criando bastante vaga, 263 mil vagas é bastante coisa, mas está abaixo do projetado pelos especialistas, mostrando aí que o emprego nos Estados Unidos está arrefecendo, está diminuindo, e isso acaba sendo uma notícia boa para a inflação. Quanto mais gente trabalhando, mais gente ganhando dinheiro, mais gente consumindo, mais inflação, mais demanda por produtos, obviamente, e por conseguinte, mais inflação. Com menos pessoas trabalhando, menos demanda, é a lógica, né? Menos demanda por produtos, menos inflação. Enfim, esse é o cenário. Esses são os dados em relação à criação de empregos nos Estados Unidos, e a gente vai continuar trazendo análises, a gente vai continuar trazendo percepções sobre essa movimentação dos dados do emprego nos Estados Unidos. Só para deixar bem claro, os mercados estão bastante voláteis. Eu tinha falado sobre o arrefecimento, né, na queda lá nos Estados Unidos. O Dow Jones Futuro quase virou para o patamar positivo, chegou a ter uma queda de 0,09 e agora já está caindo um pouco mais, com 0,44. O futuro do S&P está caindo 0,8 e o futuro da Nasdaq caindo 1,3%. Ou seja, o mercado ainda fazendo as acomodações, ainda reprecificando, ainda fazendo suas projeções, ainda pensando, né, colocando o chapéu do Fed ali, calçando os sapatos do Fed para tentar entender quais podem ser os próximos passos aí do Fed em relação à política monetária. Bom, a gente vai continuar acompanhando, a gente vai continuar sinalizando aí análises desses dados do payroll, dado mais importante da semana, o mais aguardado da semana, e o que os analistas vão comentar aí sobre esses dados de emprego nos Estados Unidos. É isso, pessoal. Trouxe aqui na BMC News, aqui no nosso Morning News, os dados do emprego em primeira mão, a gente trazendo aqui a reação dos mercados com a divulgação desses dados, e vamos continuar na nossa programação falando sobre esse dado muito importante. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado por estarem aqui conosco, e vocês ficam agora com o BMC News, a Paula Moraes, todo o nosso time, seguindo aqui com a programação, seguindo aqui com essa repercussão dos dados do payroll. Eu volto na segunda-feira aqui no Morning News, logo depois da primeira hora do agro com a Lede Lara, e então uma ótima sexta, bons negócios, ótimo fim de semana a todos, tchau, tchau. BM
BMC News, informação que gera valor. Olá, muito bom dia para você que está aqui acompanhando a BMC News. Eu sou Paula Moraes. Vamos seguindo juntos nesta sexta-feira, 7 de outubro. Os futuros dos Estados Unidos, como a gente acabou de falar, né? Felipe estava trazendo agora aqui pra gente, caem neste momento, junto aí, né? Com as bolsas da Europa também. Mas lá nos Estados Unidos, principalmente após esse relatório, a divulgação aí do payroll, né? O relatório de empregos norte-americano, mais importante aí, o payroll mostrando exatamente a criação de 263 mil empregos no mês de setembro. A expectativa era de 250 mil. Os últimos indicadores de trabalho mostraram que o segmento ainda continua apertado, o que favorece uma visão aí de mais dinheiro circulando, né, na economia, mais chances de a inflação não ceder, mais deve ser hawkish a política do Fed. Pelo menos até então, essa é a interpretação que os mercados estão tendo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí o resultado mais detalhado, o giro pelos mercados. Depois desses números aí a gente já vê esta reação direta aí com os futuros americanos. Bom, aqui no Brasil, pesquisas eleitorais continuam sendo divulgadas, mostrando vantagem para o ex-presidente Lula do PT, mas com uma margem mais apertada do que no primeiro turno das eleições em relação ao presidente Jair Bolsonaro do PL. Além disso, os dois presidenciáveis continuam recebendo apoio político, declarações de voto, e a gente vai repercutir também ainda mais este cenário político. Na agenda econômica, o IBGE divulgou agora há pouco as vendas no varejo no mês de agosto. O petróleo continua operando em alta neste momento, o segundo ganho aí semanal consecutivo, apoiado pela decisão da OPEP de fazer esse corte na oferta desde 2020. A gente vai repercutir tudo isso e muito mais com os nossos convidados. Confira agora outros destaques de hoje aqui da BMC News. Produção industrial da Alemanha recua 0,9% em agosto. Vendas no varejo caem 1,3%. No Brasil, vendas no varejo caem 0,1% em agosto, segundo dados divulgados pelo IBGE. E você vai ver também. Inflação anual na Argentina deve superar 100% em 2022, segundo pesquisa do Banco Central do país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirma que o mundo nunca esteve tão próximo do Armagedon desde 1962. No cenário corporativo, Itaú Unibanco zera a taxa de corretagem para ações BDRs e opções para clientes. Tudo isso e muito mais a partir de agora na BMC News.